Pai Senhor, meus amados irmãos, é um prazer enorme estarmos juntos mais uma vez para continuar nossa série, a última mensagem dessa série, A Procura da Felicidade. E nós vamos meditar hoje sobre o princípio do propósito. Vamos falar sobre o propósito da vida. Tem um poema que diz: "Ah, se o mundo inteiro me pudesse ouvir, tenho muito para contar, dizer que aprendi." E na vida a gente tem que entender que um nasce para sofrer enquanto o outro rir. Mas quem sofre sempre tem que procurar, pelo menos vir achar, razão para viver. Ver na vida algum motivo para sonhar. Ter um sonho todo azul da cor do mar. Este poema sugere exatamente o fato de enxergar a vida por dois ângulos, da alegria e da tristeza. Existe um dilema chamado Dilema de Seven que diz: o mundo em que vivemos faz sentido? São 3 perguntas do Dilema de Seven. A vida tem algum significado? Existe algum propósito pelo e para o qual estamos nesse mundo? Érico Veríssimo diz o seguinte: felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente. Eu vou repetir: felicidade é a certeza que a nossa vida não está se passando inutilmente. Há uma escala chamada de escala de Maslow que vai falar sobre a realização pessoal das pessoas e vão dizer que as pessoas se tornam felizes à medida em que atinge alguns graus dessa escala. Então, há uma necessidade básica na vida das pessoas, chamadas necessidades fisiológicas. A pessoa precisa de comida, de água e de sono. Quando ela atende essa necessidade, ela passa para uma outra, ela deseja segurança. E aí ela vai se preocupar com emprego, com estabilidade e proteção. Quando ela atinge esse momento, ela passa a se preocupar com outro momento, que é de amor e de relacionamento. E aí ela se preocupa com amizades, com família, com intimidades sexuais, etc., segundo Maslow. Depois ela passa para uma outra preocupação, para ela atingir a felicidade, uma outra busca. Aqui na escala de Maslow é a estima, é a autoestima, a confiança, o reconhecimento. E por último, no topo da pirâmide de Maslow, ela vai pensar em realizações pessoais, em criatividade, em encontrar significado e etc. Mas vamos pensar no seguinte: o propósito é a razão por que algo existe ou é feito. Este é o propósito da vida. É porque algo existe ou foi feito. Eclesiastes, palavra do Senhor, vai trazer para a gente alguns textos que trazem respostas para o sentido da vida. São 7 opções frustradas do pregador de Eclesiastes que eu queria pensar com você. Primeira opção frustrada do pregador do livro de Eclesiastes: a euforia descomprometida, a alegria, as festas e as coisas boas da vida. Eclesiastes capítulo 2, verso 1. Eu disse a mim mesmo: venha, experimente a alegria, descubra as coisas boas da vida. Essa é a primeira opção frustrada do pregador de Eclesiastes. Segunda opção frustrada do pregador de Eclesiastes é a boemia, o vinho e a extravagância. No capítulo 2, versículo 3. Decidi entregar-me ao vinho e à extravagância. Eu queria saber o que vale a pena nos poucos dias da vida humana. E a terceira frustração do pregador é as grandes realizações. Capítulo 2, do versículo 4, 5 e 6. Lancei-me a grandes projetos. A quarta frustração do pregador é bens e possessões. Capítulo 2, versículo 7. Comprei, tive, adquiri. A quinta frustração do pregador é dinheiro acumulado. Capítulo 2, verso 8. Ajuntei para mim. Sexta frustração do pregador é a arte. Capítulo 2, versículo 8 e 9. Servir-me de cantores e cantoras. A sétima e última opção frustrada do pregador é os prazeres do sexo.
capítulo 2, versículo 8 e 10. Mulheres e mulheres, não me neguei nada que os meus olhos desejaram. Schopenhauer, que é um filósofo, ele vai trazer para a gente um pêndulo que vai dividir a vida entre o sofrimento e entre o tédio. Ele vai dizer que sofrimento é o desejo sem posse e que tédio é a posse sem desejo. Então ele vai dizer que esse pêndulo da vida, ela vai oscilar como um pêndulo da direita para a esquerda, do sofrimento ao tédio. Ora você está sofrendo pelo desejo sem posse, e ora você está sofrendo pelo tédio, que é a posse sem o desejo. O propósito, querido ouvinte, é a razão por que algo existe ou é feito. Então a pergunta é, quem somos? Eclesiastes capítulo 3, versículo 10 e 11. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. Veja que leitura extraordinária do que vai trazer significado e sentido para a vida. Quem nós somos? Eclesiastes capítulo 3, verso 10 e 11. Tenho visto o fardo que Deus impôs aos homens. Ele fez tudo apropriado ao seu tempo. Também pôs no coração do homem o anseio pela eternidade. Mesmo assim, ele não consegue compreender inteiramente o que Deus fez. O paradoxo da nossa humanidade é a vergonha e a glória. A vergonha, porque o fardo que Deus impôs aos homens. E a glória é o anseio que ele tem pela eternidade. Veja o que diz Cláudio Mislow. Quando eu morrer, verei o avesso do mundo. O outro lado além do pássaro, da montanha, do poente. O significado verdadeiro, pronto para ser decodificado. O que nunca fez sentido, fará sentido. O que era incompreensível, será compreendido. Mas se o mundo não tiver avesso, se o sabiá na palmeira não for um signo, mas apenas um sabiá na palmeira, se a sequência de noites e dias não fizer sentido, e nessa terra não houver nada, apenas terra, mesmo se assim for, restará uma palavra, despertada por lábios agonizantes, mensageira incansável que corre e corta, campos interlastados, corta galáxias que giram, e clama, reclama e grita. Philip Yancey diz, imagine que o céu não existe. Philip Yancey ele traz essa reflexão para nós. Mas eu queria pensar com você, ainda um pouco mais, em Eclesiastes capítulo 12, versículo 13 e 14. Agora que já se ouviu tudo, aqui está a conclusão. Olha que coisa interessante. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, porque isso é o essencial para o homem. Isto é o essencial para o homem, pois Deus trará a julgamento tudo o que foi feito, inclusive tudo que está escondido, seja bom, seja mal. Então, perceba que temer a Deus e obedecer aos seus mandamentos, isto é o essencial para a vida do homem. A vida sem Deus não tem sentido hoje e terá menos ainda depois da morte. Segundo, a vida com Deus não é em vão aqui e se estenderá pela eternidade. Isaías capítulo 55, versículo 6 diz, busque o Senhor enquanto é possível achá-lo. Clamem por ele enquanto ele está perto. Perceba, querido ouvinte, que o propósito da vida e o que traz significado para a minha vida e para a sua vida é ter um coração prostrado em submissão e em sujeição a um Deus soberano, eterno e glorioso. Trazer propósito para a vida, para ser feliz, para encontrar a felicidade, trazer significado para essa vida, cheia de inquietações, cheia de ansiedade, cheia de preocupação, é nada mais, nada menos que servir a um Deus soberano, glorioso e eterno.
E quando você serve a esse Deus glorioso, eterno, soberano, confiadamente, você aprende a descansar nele, a fazer sossegar o seu coração, a tirar da sua alma toda a inquietude, a insegurança, o medo, as ansiedades, as preocupações, para que você possa descansar no Senhor. Nós sabemos que muitas são as coisas que afligem o nosso coração. Muitas são as coisas que tiram o sono à noite. Muitas são as coisas que afligem a nossa alma. Porém, quando nós aprendemos a entregar o nosso caminho ao Senhor e nós aprendemos a descansar nesse Deus Todo-Poderoso, nós encontramos a razão da vida, o significado da vida. Nós encontramos a verdadeira felicidade. E a felicidade nada mais é do que descansar nos braços de um Pai de amor. Saiba, tenha certeza disso. Deus, como um pai, Ele te ama muito. E para você ser feliz, é preciso muito pouco. Apenas que você vá a Ele com fé. Apenas que você descanse nele com fé. Apenas que você saiba esperar pelos propósitos dele soberanos e eternos se cumprirem na sua vida. E se você souber entregar sua vida ao Senhor, se você souber descansar verdadeiramente o seu coração em Deus, você será a pessoa mais feliz do mundo. Porque a ansiedade, a inveja, a insegurança, o medo não irá pairar mais sobre o seu coração, porque você aprendeu simplesmente descansar no Senhor, saber esperar no Deus da tua salvação, saber descansar em um Pai que te ama, que está cuidando de você, que está cuidando da sua família, que está cuidando do seu futuro. E isto é, querido ouvinte, encontrar a felicidade, encontrar a paz de espírito, encontrar a quietude para a alma. Devemos nós fazer sossegar o nosso coração em meio às demandas da vida, em meio às solicitudes da vida, em meio às inquietações que existem. Descansa no Senhor, espera em Deus do teu Salvador, espera nas providências de Deus, confie na soberania do Senhor. Saiba e tenha certeza de que apesar das suas aflições e das suas ansiedades, das suas angústias, dos seus medos, Ele continua e continuará sempre cuidando de você. Então o que eu e você devemos fazer é saber esperar no Senhor, porque a felicidade ela está mais perto de você do que o que você menos imagina. E talvez você diga no seu coração, pastor Irgledson, isso não tem o menor sentido. A minha vida é um verdadeiro caos, eu só vivo em tristeza, em problemas, em angústias e preocupação. Olha, querido e querida ouvinte, se você descansar no Senhor, e se você crer em Deus, e você confiar no Senhor, você irá ser uma pessoa feliz. E o que é isso, senão a fé? A fé nos faz enxergar coisa que não vemos. A fé nos remota a um ambiente, a um pensamento, a uma vida, ao qual não temos ela presente agora. E isto é fé, isto é encontrar a felicidade, e isto é descansar em Deus. Então não importa o que você está passando, nem quanto aflito está o seu coração. Encontre a felicidade agora, eu te desafio em nome do Senhor Jesus. Encontre a felicidade já, encontre a felicidade para o seu coração, para a sua família, para a sua esposa, para o seu esposo, para os seus filhos. Permita que a felicidade reine no seu lar, quando Deus estiver plenamente presente todos os dias na sua casa, quando Deus estiver ditando as suas escolhas, quando Deus estiver ditando o seu coração, as suas opções de vida, quando Deus estiver dando direção para você, quando Deus estiver dando direção para o seu coração, para a sua alma, eu tenho certeza pela palavra do Senhor que você será a pessoa mais feliz do mundo se você descansar em Deus. Querido, querida, que Deus te abençoe. Obrigado por nos acompanhar mais uma vez nessa série. Se você quiser, acesse no YouTube.
Escreva Irgledson, que você terá as inúmeras mensagens desse programa. Que Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.